Olá, sétimo ano! Nas últimas aulas, nós aprendemos um pouco mais sobre os vírus. Você está lembrado? Na última aula, a gente viu a estrutura dos vírus. Vimos que eles são formados pelo material genético, que pode ser o DNA ou o RNA. Envolvendo esse material genético, eles possuem um envelope, que é composto de proteína e gordura, os chamados lipídios. E tem também no vírus, no caso do coronavírus, ao redor dele, um ligante, chamado de ligante ou espícula, que são essas pontinhas em roxinho ali na foto, que são formadas de proteínas e carboidratos. Então, a gente viu a estrutura do coronavírus. Mas eu quero te perguntar, como é que esse vírus ele faz para entrar dentro do nosso corpo? Como é que ele infecta as nossas células? Como é que ele se reproduz dentro de nós? Vamos aprender mais na aula de hoje? Então, vem comigo! Bom, nós já estudamos que os vírus eles são acelulares. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles não são formados de células, Então, eles precisam infectar uma outra célula para conseguir se reproduzir, para conseguir se multiplicar. Por isso, eles são chamados de parasitas intracelulares. Então, presta atenção que eu vou te explicar agora como é que o vírus faz para ele infectar uma outra célula. Olha só, aqui eu te trouxe o exemplo do coronavírus de novo. Então, perceba que esse círculo em rosa que tem ali embaixo seria a célula humana, tá? E em cima o que a gente está vendo é o vírus. Então, observe só o que acontece. Aqui é a célula e aqui em cima o vírus. O vírus do coronavírus, ele possui a espícula ou ligante, que seriam essas estruturas em vermelhinho aqui, ó. Essas estruturas, elas vão se encaixar nas estruturas da célula humana. Essa estrutura, chamada de espícula ou ligante, que faz com que o vírus se conecte na célula humana, tá? Então, essa estrutura ali, ela serve como se fosse uma chave para abrir uma portinha para conseguir entrar dentro da célula. Isso mesmo. Então, essa estrutura vermelhinha, ela se conecta na célula, tá? E aí o vírus ele vai conseguir colocar para dentro da célula o seu material genético. Olha na figura aqui, ó. O vírus então se conecta com essa estrutura vermelhinha com a célula e aí ele dá um jeito de introduzir o seu material genético, ó. Ele coloca para dentro da célula humana o seu RNA. Bom, agora que o vírus conseguiu inserir o seu material genético dentro da célula, ele começa a comandar ela. Isso mesmo, então é como se fosse uma fábrica, como se o vírus fosse o chefão. Como se ele comandasse toda aquela célula ali. E aí, o vírus começa a criar cópia dele mesmo. Olha só a figura aqui do lado. Então, ele começa a fazer uma cópia, mais uma cópia, mais uma cópia, mais uma cópia. Ele usa-se da nossa célula, de toda a estrutura da nossa célula, de todas as suas capacidades para fazer replicações dele mesmo. E aí, olha só aqui embaixo, ó, vários vírus sendo multiplicados. Cada vírus pode criar entre 10.000 a 100.000 cópias dele mesmo. E aí, depois que esse vírus conseguiu se multiplicar, se replicar dentro da nossa célula, ele sai dela, Esses vários vírus que se formaram saem dessa célula e agora eles vão infectar outras células dentro do nosso corpo. Eles vão para uma célula nova, E essa célula ali que eles infectaram, então ela morre e aí eles vão infectar outras células. Para cada vírus, existem algumas células específicas que ele ataca. No caso do coronavírus, que a gente está falando nessa aula, ele vai atacar primeiro, as células da mucosa do nariz e da boca, que na imagem eu estou te mostrando, ó. Então, primeiro ele vai atacar essas regiões aqui, ó, que é a região aqui das mucosa do nariz e também da boca. Por isso que os primeiros sintomas do coronavírus, então, um dos primeiros sintomas é a dor de garganta, Depois, o vírus ele pode avançar indo para o pulmão. Então, o vírus ele vai atacar aqui as células que constituem o nosso órgão, que é o pulmão, Por isso causa alguns sintomas respiratórios, porque ele vai fazer sua replicação ali dentro. E aí também ele pode atacar a nossa corrente sanguínea. Por isso também que causa alguns sintomas de dores musculares e fadiga e tudo mais. A evolução da doença, os sintomas mais graves ou mais leves, vai depender de como o corpo de cada pessoa vai reagir. Então, é algo muito individual de cada paciente. Quem está infectado com o vírus, ele pode transmitir, para outras pessoas. Então, quais são as formas de transmissão? Uma das principais formas de transmissão é pelo ar. Então, a pessoa que está infectada, quando ela tosse, quando ela espirra, junto com esse espirro, com essa tosse, saem os vírus. E aí, é muito fácil de outra pessoa estar se infectando.
Por isso a importância do uso da máscara. Eu vou te mostrar um vídeo de como é que a gente pode estar se infectando com o vírus sem ao menos perceber. Olha só. Hello, would you like some donuts? My favorite, glazed donuts. Oh, my candy donuts. Oh, no, chocolate. Oh, but I'm on a diet. Oh, well, I'll just have an itty bitty bit. Oh, where can I wash my hands? Down the hall, that way. Thank you. Viu só como é fácil a gente se infectar com o vírus sem nem ao menos perceber, sétimo ano? Então, vejam a importância de a gente tomar as medidas preventivas. Lavar as mãos sempre com frequência, porque somente assim a gente vai estar mandando esse vírus embora, se acaso ele já estiver aqui infectado, né? Se acaso ele já estiver aqui nas nossas mãos. Usar álcool em gel, que também vai estar fazendo essa mesma função. Evitar tocar os olhos, o nariz ou a boca, porque é por meio dessas regiões que o vírus vai estar entrando para dentro do nosso corpo. Evitar o contato próximo com outras pessoas. Cobrir sempre a boca ou o nariz quando você for espirrar ou tossir, porque aí você está evitando de estar passando esse vírus para outra pessoa se acaso você estiver contaminado. E é importante também que a gente sempre mantenha limpo e desinfecte objetos e superfícies tocados com frequência, como essas superfícies que eu vou te mostrar aqui, ó, o celular, a maçaneta da porta, o corrimão, enfim, é sempre bom manter higienizado. Então, a nossa aula chega ao fim. Espero que você tenha conseguido compreender como é que o vírus faz para atacar as nossas células e se reproduzir dentro do nosso corpo e como é que acontece a transmissão desse vírus de uma pessoa para outra. E assim, espero que você tenha entendido a importância de tomar as medidas preventivas. Agora eu quero que você acesse o portal do aluno, verifique a sua atividade da aula de hoje. Qualquer dúvida, a professora está à sua disposição. Até a próxima e tchau, tchau!